Bom dia, irmãos e amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais um dia, mais uma manhã que nós nos reunimos como igreja, cada um nas nossas casas, cada família reunida em sua casa, para juntos compartilharmos da palavra do Senhor, através da Escola Bíblica Dominical, agora pela manhã, e o nosso culto à noite às 19 horas. Essa Escola Bíblica Dominical de hoje, que será conduzida pelo nosso irmão Rogério e a irmã Ana, e na sequência também teremos as aulas das demais classes. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concede, que o Senhor esteja nos guardando a todo momento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela vida, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje que o Senhor nos concede e que possamos ter uma aula ricamente abençoada por Ti, ó Pai. Nós oramos por cada irmão que tem trabalhado e por tudo que nós veremos no dia de hoje. Muito obrigado, Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com a aula do irmão Rogério e em seguida nós voltamos com os avisos do dia. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nesta manhã de domingo, e é com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma vez poder estar aqui, por providenciar as condições para que nós estivéssemos aqui nesta manhã, que Deus tem sustentado esse trabalho. Quero agradecer também ao pastor, nosso amado pastor José Roberto, que deve estar nos assistindo nesse instante. Um grande abraço ao pastor. Nosso muito obrigado por apoiar e confiar no nosso trabalho. Agradeço também ao irmão Cassiano. O irmão Cassiano é o mago das imagens aí. É ele que deixa a imagem certinha para que os irmãos recebam aí a imagem com qualidade. E nós vamos dar início nesta manhã. Eu estou aqui com a Ana, ela vai dar o nosso bom dia aí e depois ela vai ler os nossos textos. Bom dia, irmãos! Muito bem, nós vamos iniciar então a nossa 7ª aula da Escola Bíblica Dominical e ela tem por título A Paixão de um Missionário. O texto bíblico, Efésios, no capítulo 3, e o texto áureo, Efésios 3, no versículo 7. Muito bem, essa lição, irmãos, é um pouco diferente. E eu não vou acompanhar muitos tópicos que o nosso autor passou lá na nossa revista, porque eu quero me focar exclusivamente no texto. E o texto desse nosso estudo desta manhã, Efésios 3, ele vai apresentar aí as características do apóstolo Paulo. Ele vai apresentar aí a personalidade do apóstolo Paulo, a forma como o apóstolo Paulo conduzia o seu ministério, o seu trabalho de evangelização, o seu trabalho missionário. Então nós vemos aqui através desse versículo, desse capítulo 3, nós temos grandes informações aí e nós temos muito subsídio para entendermos a condição que o apóstolo Paulo trabalhava, o porquê que o apóstolo Paulo se dedicava tanto a esse trabalho, a forma como ele se dedicava e principalmente o amor que ele impunha nesse trabalho de levar aos gentios o Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos começar a ler o primeiro texto, e o nosso primeiro texto encontra-se em Efésios capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, que a Ana vai ler para a gente. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus
por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Muito bem, nós vamos voltar lá no primeiro versículo desse texto, que é o capítulo 3 de Efésios. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, nesse primeiro texto aí, irmãos, logo nesse primeiro versículo, nós já encontramos algumas características do trabalho do apóstolo Paulo, algumas condições que Paulo trabalhava, como Paulo trabalhava e principalmente a forma do apóstolo Paulo, que ele se coloca aí. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo. Então vejam, Paulo se considera um prisioneiro de Cristo, ou seja, ele está exclusivamente a serviço de Jesus Cristo. Ele está principalmente colocando todo o seu empenho nesse trabalho de evangelização, nesse ministério que era o de levar o Evangelho de Jesus Cristo aos gentios, esse trabalho de missionário, esse trabalho de missões. Então ele se considera um prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós, gentios. Vejam aí, então, nós vemos o porquê, nós vemos aí o objetivo que Paulo tem, que é o amor. Ele coloca esse trabalho como um trabalho de amor em função, em direção, com o propósito de alcançar os gentios, exclusivamente de alcançar os gentios. E nós vemos aqui no versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça. E aí ele coloca o quê? Mais uma vez o trabalho dele, porque aqui nós entendemos que aquela igreja lá em Éfeso, na cidade de Éfeso, os Efésios, eles ouviram o Evangelho através do apóstolo Paulo. Então, se é realmente que eles ouviram, e aqui se é que tendes ouvido, se é que tendes entendido, nós podemos traduzir essa expressão aí. Se eles realmente entenderam a respeito da dispensação, ou seja, a dispensação da graça, o que é? A apresentação da graça, a dádiva de Deus, que era Jesus Cristo. Então, a mim confiada para vós outros, ou seja, aqui o apóstolo Paulo, ele coloca aqui a missão que foi confiada ao próprio apóstolo Paulo, por Jesus Cristo. Jesus Cristo, numa aparição ao apóstolo Paulo, ali no caminho de Damasco, o próprio Jesus apareceu ao apóstolo Paulo e Jesus confiou essa missão ao apóstolo Paulo. Então, a missão aqui é colocada, a missão de levar o evangelho aos gentios, esse a vós outros, aos gentios. O versículo 3, pois, segundo uma revelação, aqui nós vemos então a revelação, claro, foi a revelação de Jesus Cristo ali no caminho de Damasco, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. E se você for ler aí as cartas do apóstolo Paulo, você vai encontrar tranquilamente aí o quê? Esse mistério, o mistério nada mais é que a pregação do evangelho. Por que mistério? Porque para o povo judeu, para o judeu ortodoxo, para o judeu conservador, isso era uma situação impressionantemente difícil de ser entendida. Então, eles tinham uma certa reserva com esse evangelho, com essa novidade. Então, isso é considerado que o mistério, conforme escrevi. Então, como Paulo escrevera. No versículo 4, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então nós podemos ver aqui, nós identificamos aqui, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento. Qual que é o discernimento do apóstolo Paulo? Eu vou voltar aqui no capítulo anterior, no versículo 6, que nós temos lá.
no versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então esse era o discernimento que o apóstolo Paulo tinha do Evangelho. Então o Evangelho está resumidamente aqui, nesses dois versículos, do versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 2, onde você vai entender aqui completamente qual é o discernimento do apóstolo Paulo. O versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então nós podemos entender aqui, o qual é o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, aquele trabalho de salvação que Deus preparou, o projeto de salvação, o projeto de resgatar a condição de imagem e semelhança do homem novamente. Então, esse projeto de salvação, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Que outras gerações? Aqui nós podemos colocar o Antigo Testamento, irmãos. O Antigo Testamento nada mais é aqui que a antiga aliança. Então, aí quando os homens estavam sobre a aliança, sobre o domínio da lei, sobre o domínio do judaísmo, sobre as formas, o jugo da lei, então não foi apresentado. Claro que nós tínhamos lá os profetas que faziam as profecias, que traziam as profecias a respeito de Jesus, apontando para Jesus, apontando para o advento do Messias, mas ele não foi revelado, porque a revelação nada mais é do que a pessoa de Jesus Cristo encarnada, a pessoa de Jesus Cristo aqui entre nós, no seu ministério que exerceu aqui na terra. Então, esse tempo anterior seria o Antigo Testamento. Agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então aqui ele fala de quem? Fala primeiro aos apóstolos e aos profetas. Então aos profetas que anteriormente eles direcionavam, eles faziam as profecias com direção apontando à vinda de Jesus, à vinda do Messias, mas também ele fez a apresentação, ele trouxe aqui, ele foi revelado também, Jesus se revelou aos apóstolos, que eram os discípulos que conviveram com Jesus, no Espírito Santo, através do Espírito Santo que falava a quem? Aos profetas, para que fizesse então a profecia direcionada ao advento do Messias. Versículo 6. A saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, nós vemos aí que o que Paulo apresenta é exatamente isso. Quando ele fala a saber, é que entendam que os gentios são também o quê? Coerdeiros, ou seja, eles são herdeiros. Coerdeiros é herdeiro com. Então, a quem eram os herdeiros? Os herdeiros eram os judeus. Agora, os gentios também são herdeiros através da graça de Jesus Cristo, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E nós vamos ler lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 11, 12 e 13, nós temos um entendimento muito tranquilo sobre esse processo aí de herdeiro e cordeiro. Vamos ver. Versículo 11, 12 e 13 do Evangelho de João, no capítulo 1. Veio para os que eram seus, para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então vejam aí, que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam, e assim então o Evangelho foi aberto a todos, essa graça foi franqueada a todos nós. E agora nós temos aqui o nosso texto áureo, que é o versículo 7
que nos diz: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Do qual fui constituído. Do qual? Que qual? Esse qual é nada mais é do que o ministério que Jesus, o trabalho que Jesus comissionou Paulo. O trabalho que Jesus confiou ao apóstolo Paulo. Constituído ministro é aquele que vai ministrar, aquele que vai trazer, aquele que vai apresentar, aquele que iria então levar o evangelho a todo o mundo gentil, ou seja, todos aqueles que estavam fora de Jerusalém, conforme o dom da graça. O dom da graça é a salvação de Jesus. O dom da graça de Deus a mim concedida. Foi concedido também a Paulo. Paulo nada mais era do que era um perseguidor. Paulo perseguia a igreja de Jesus Cristo. Nós vemos lá em Atos 9, se nós lermos lá, nós vemos quando Paulo teve o contato com Jesus, quando ele estava lá isolado, com os seus olhos, estava impedido de ver, os seus olhos tinham sido fechados. Deus falou a Ananias para que fosse até o apóstolo Paulo, e Ananias ficou preocupado, falou: mas Senhor, ele era um perseguidor, ele é um perseguidor, e quanto mal nós sabemos que ele fez à tua igreja e aos santos. Então vejam, ele era um perseguidor ativo, e agora ele foi o quê? Ele foi resgatado. Então, segundo a força operante do seu poder, a força operante do poder de Deus, que transformou o apóstolo Paulo em um seguidor, em um perseguidor da igreja, aquele que saía para prender aqueles que professavam o nome de Cristo. Agora ele se torna aquele que vai levar a graça de Jesus, aquele que vai testemunhar do amor de Cristo, aquele que vai levar o evangelho mais puro e íntegro a todos os gentios, a todo o povo que estava fora de Jerusalém. Nosso próximo texto, Efésios 3, do versículo 8 até o versículo 13, que a Ana vai ler para a gente. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Muito bem. Então, o primeiro versículo deste bloco, o versículo 8, a mim, o menor de todos os santos. Vejam que interessante aqui, irmãos, logo no início, nós já vemos aqui, o próprio apóstolo Paulo faz uma apresentação de si mesmo. A mim, então ele fala aqui, ele está falando dele, a mim, o menor de todos os santos. Vejam que interessante, o menor, ou seja, o menos importante. O menor aqui ele coloca numa condição de pouca importância, de todos os santos. Santos, aí lembra quando a gente falou dessa palavra santos? Então, santos são o quê? São separados. Então, vamos ler de novo. A mim, o apóstolo Paulo, o menor, o menos importante de todos os separados, me foi dada esta graça. Vejam, a graça, foi dada esta graça. Por que graça? Porque Paulo não era merecedor. Então, Paulo era um perseguidor. Mas Deus deu essa graça. Que graça? De pregar aos gentios. Vejam que a pregação do evangelho aos gentios, levar a palavra de Deus, levar o evangelho de Jesus Cristo aos gentios, Paulo tinha como uma graça, como um privilégio, como um prazer. Então a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Vejam como ele coloca aí esse evangelho, as insondáveis riquezas de Cristo.
ele coloca como algo que é extraordinariamente agradável, extraordinariamente benfazejo a todos aqueles que aceitam. Então vejam, ele coloca aqui o Evangelho de Jesus Cristo, que ele mesmo levou, como se fosse um grande presente, um presente valioso, um presente riquíssimo. O versículo 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Então ele vai manifestar o quê? Ele vai esclarecer, ele vai apresentar qual é essa dispensação, ou seja, como vai ser distribuído esse mistério, para que entendam esse mistério, de que forma vai ser distribuído. E nós vamos ver mais para frente como vai ser distribuído e como isso vai ser trabalhado. Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então nós vemos aqui que estava oculto em Deus. Desde quando? Desde o princípio, desde o início da criação, desde que o homem estava lá no paraíso e Deus já sabia que o homem iria cair, que o homem iria ser o alvo do pecado. E aí Deus preparou este projeto, Deus montou esse projeto, Deus arquitetou esse projeto para alcançar lá na frente novamente a integridade do homem, trazer o homem de volta para si. Então, esse projeto que estava em oculto lá com Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, aí é a forma como esse mistério vai ser apresentado. A igreja ela vai apresentar de que forma? A multiforme, ou seja, diversas formas. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A multiforme sabedoria de Deus. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é justiça, Deus é Salvador, Deus é um Deus eterno, um Deus criador. Então nós vemos aqui, todas essas formas são atribuídas a Deus. Então nós vemos que através da igreja, essas formas de Deus, essas características de Deus, todos esses matizes de Deus, ele vai ser apresentado, se torne conhecido, elas vão ser conhecidas, todas essas características de Deus, agora dos principados e das potestades nos lugares celestiais. Tudo vai ser conhecido, todos vão conhecer a característica de Deus, as condições que Deus colocou para salvar o homem. Então nós vemos aqui, pode ser potestade, pode ser principados, pode ser qualquer poder espiritual. Ele vai, como diz a palavra de Deus, todo joelho há de se curvar diante de Jesus Cristo. O versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vejam, segundo o eterno propósito. Qual foi o propósito? O propósito foi em Cristo Jesus. O propósito foi de salvar o homem, resgatar o homem, anular o pecado do homem, através do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo qual temos ousadia. Então, através de Jesus, através da característica de Jesus, através do poder que Jesus nos certifica, ele nos dá a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. E foi o que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, ele se entregou totalmente, ele se colocou totalmente, ele se dispôs totalmente à disposição de Deus, à disposição de Jesus. Quando Jesus lhe apareceu, Jesus falou ao apóstolo Paulo, por que me persegues? E naquele momento ele foi tocado pelo poder de Jesus Cristo, e a fé em Jesus é que motiva, é que toca o apóstolo Paulo para fazer esse trabalho de evangelização dos gentios. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações. Aí o próprio apóstolo Paulo, ele fala do interior dele, ele fala da fraqueza dele, ele fala de possíveis problemas que ele possa estar sofrendo ou sofrer futuramente. Ele alerta para que eles não se desfaleçam pelas tribulações,
porque essas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Ou seja, tudo aquilo que o apóstolo Paulo sofreu, tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou, tudo aquilo que o apóstolo Paulo enfrentou, foi única e exclusivamente por amor aos gentios, por amor a levar o ministério mais íntegro de Jesus Cristo aos gentios e todos os povos que estavam fora de Jerusalém. O nosso próximo texto encontra-se em Efésios, no capítulo 3, o versículo 14 até o versículo 19, que a Ana vai ler para a gente. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Muito bem, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Vejam que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, ele se coloca de joelhos, ele ora, ele intercede, ele pede ao Pai, ele se coloca de joelhos diante do Pai por esta causa. Que causa? O ministério de levar o evangelho aos gentios. Única e exclusivamente esta causa. Então, pela causa do evangelho, pela causa de ministrar, de levar o evangelho, de fazer esse trabalho missionário a todos os povos que estavam fora de Jerusalém, a todo o povo gentil. Então Paulo se coloca de joelho, e aqui ele coloca de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então toda a família de Deus, toda a família de Cristo, todos aqueles que entenderam a mensagem do apóstolo Paulo, Paulo ora por cada um deles. Vejam que interessante a humildade do apóstolo Paulo, o interesse pelas almas do apóstolo Paulo. Então vejam que essa é uma característica, esse texto aqui é muito interessante, irmãos, porque ele traz uma radiografia do apóstolo Paulo, ele traz o apóstolo Paulo por dentro, ele traz o sentimento mais puro, sentimento do apóstolo Paulo. O versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, ou seja, segundo a riqueza da glória de Deus, vejam que interessante, vos conceda que sejais fortalecidos. Vejam, o que Paulo quer nada mais é que todos aqueles que aceitaram a palavra do Evangelho, todos aqueles que entenderam o sacrifício que Jesus veio fazer por cada um de nós, além de entender, além de aceitar, além de crer, que eles sejam fortalecidos, que eles tenham uma fé genuína, uma fé forte, uma fé saudável, com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Ele não está falando de carro, de casa, de bens materiais, de riquezas, enfim. Não, o apóstolo Paulo está preocupado com o interior, com a alma de cada um deles. O apóstolo Paulo está preocupado com essa transformação que ocorreu dentro de cada um. Ele quer que isso que tenha um crescente, que vai aumentando e que isso se robusteça cada vez mais, que eles sejam totalmente fortalecidos. E o versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração. E vejam, essa certeza, essa robusteza, essa convicção nada mais é do que o habitar de Cristo dentro de cada um. Depois desse contato com o Evangelho, o Cristo Jesus, ele deve não ser simplesmente apresentado, mas ele tem que permanecer dentro de cada um deles. Então esse era o intuito maior do apóstolo Paulo, dentro do coração de cada um, viver Jesus Cristo pela fé,
estando vós arraigados, ou seja, grudados, alicerçados, agarrados, presos, firmes, firmados, alicerçados em amor. O amor é o que vai dar a sustentação, o amor de Cristo, o amor de Deus. Isso vai fazer com que tudo vai se tornar um único só, uma única coisa, uma única massa, o homem interior e Jesus Cristo. O versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos. Vejam que interessante. O objeto do apóstolo Paulo era o próximo, eram os gentios, era o povo que precisava ser evangelizado, a fim de poderes compreender com todos os santos. Vejam, toda a união, aí, todo o ajuntamento, aprender, compreender de Cristo, todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Ou seja, aí quando nós falamos aqui, esse texto quando fala a largura, significa toda a face da terra. O comprimento, todas as criaturas, alcança todas as criaturas, todo o ser humano, e a altura da terra até o céu, profundidade, até as maiores profundidades, nós vamos entender o quê? Conhecer o amor de Cristo. Então, esse amor que é abrangente, esse amor que é universal, esse amor que alcança qualquer um, alcança qual seja o pior dos pecadores, aquele que cometeu o maior pecado, Jesus Cristo é capaz de lavá-lo. Isso que Paulo, é nesse sentido, é nessa direção que o apóstolo Paulo trabalha, e esse amor de Cristo que excede todo o entendimento. Irmãos, não dá para entender. Não dá para entender como que um pecador completamente oposto à vontade de Deus, que era o apóstolo Paulo, um homem que perseguia a igreja de Jesus Cristo, um homem que era ativo, que era feroz no seu intuito de perseguir a igreja, ele foi resgatado, ele foi lapidado, ele foi modificado. Então, esse entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude, a completude, toda a abrangência de Deus. Então, esse é o propósito do apóstolo Paulo, esse é o objetivo do apóstolo Paulo, essa é a direção do Evangelho de Jesus Cristo apresentado pelo apóstolo Paulo. Muito bem, irmãos, o nosso último texto, que encontra-se lá em Efésios 3, e o versículo 20 e 21, que é a nossa conclusão. Ok? A Ana vai ler para a gente, e ela pode começar agora os dois últimos versículos da nossa lição desta manhã. Ana, por favor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não dá nem para compreender isso aqui, irmãos. Porque é infinitamente. Nós não conseguimos compreender, porque nós somos finitos. Nós temos essa condição, nós somos finitos. E todo o finito, tudo aquilo que é finito, tudo aquilo que é criatura, não consegue entender aquilo que é infinito, aquilo que é eterno. Nós podemos ter uma ideia, mas compreender totalmente não iremos compreender. Infinitamente. E aqui ele fala, o apóstolo Paulo, ele fala, ora, aquele que é poderoso, quem? Deus. Deus, o único Deus, o soberano Deus, o poderoso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Os irmãos já pediram alguma coisa a Deus? Eu já pedi 1, 2, 10, um montão. E muitas vezes nós pedimos a Deus, quantas coisas nós pedimos a Deus,
E saibam, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele é infinitamente poderoso para dar muito mais do que nós conseguimos imaginar. Nós não conseguimos nem imaginar, nem pensar tudo o quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, o poder de Deus que opera em nós. Vejam que interessante, irmãos. Não é Deus que vai descer aqui para fazer o trabalho de evangelização, não é Deus que vai descer aqui para fazer o trabalho de ajuda ao próximo, não é Deus que vai chegar aqui e falar assim, ó, eu estou descendo aqui porque eu vim fazer aqui um trabalho entre vocês. Não, irmãos, não tem isso. Deus vai comissionar, Deus vai capacitar, Deus vai escolher, Deus vai separar cada um de nós para um trabalho específico. E pode ficar tranquilo aí que mesmo na sua limitação, na minha finitude, Deus pode me usar de uma forma maravilhosa. É o que diz esse texto, irmãos. Ele pode usar qualquer um de nós para que o seu poder, que se opera através do nosso trabalho, através da nossa instrumentalidade, através da nossa disposição de estarmos diante de Deus. Se nós estivermos dispostos, se nós estivermos à disposição de Deus, se nós colocarmos o trabalho de Deus em primeiro lugar, se nós dermos vazão ao Espírito Santo, esse poder vai se operar em nós miraculosamente, irmãos. Independentemente da sua limitação, independentemente do seu grau de instrução, independentemente de aonde você estiver, sempre haverá uma pessoa que através do seu viver, através do seu testemunho, poderá ser alcançada por Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é exatamente aquele que é poderoso para fazer infinitamente, ou seja, você não tem nem ideia, mais do que tudo que nós pedimos ou talvez pudéssemos pensar. Ele vai fazer conforme o seu poder que se opera em cada um de nós, desde que estejamos à disposição de Deus, desde que nós estejamos com os nossos corações voltados para a vontade de Deus, desde que a vontade de Deus seja o propósito primeiro, primordial, mais importante nas nossas vidas. E aqui para terminar, a ele seja a glória na igreja. Por que ele fala na igreja, irmãos? Porque não vai fazer sozinho. Ele vai fazer através da igreja, através da união dos santos, através da congregação, através do ajuntamento dos salvos. Esse é o propósito de Jesus, esse é o propósito de Deus. Ele vai trazer essa revelação, esse poder, a multiforme graça de Deus, o multiforme, as muitas formas do poder de Deus. Ele vai ser apresentado através da igreja em Cristo Jesus, que é o noivo, é aquele que vem resgatar a sua igreja através de Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Não tem início e não tem fim. Um Deus eterno, um Deus que vive através do tempo, que existirá através do tempo, que sempre existiu. Um Deus que é eterno, que não tem começo e nem fim, e para todos sempre. Amém. Irmãos, que nós possamos ter esse exemplo do apóstolo Paulo. Se você puder ler novamente esse capítulo 3, você vai ver toda essa característica do apóstolo Paulo, todo esse trabalho, toda essa desenvoltura que o apóstolo Paulo impôs, que ele colocou no seu trabalho, toda essa personalidade do apóstolo Paulo, nós podemos identificar através desse texto. E que nós possamos ter esse mesmo intuito, esse mesmo objetivo, essa mesma direção, esse mesmo desejo de levar as almas carentes, as almas que estão distantes de Deus,
este Evangelho de Jesus Cristo para resgatá-los do pecado e para reaver a possibilidade de estar novamente próximo de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã, irmãos. Eu quero convidar você a que abaixe sua cabeça nesse momento, você, irmão e amigo, e vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento que nós estivemos aqui, através da Escola Bíblica Dominical, trazendo, Senhor, esses textos maravilhosos onde o apóstolo Paulo nos traz a importância de um ministério, a importância de evangelizarmos, a importância, Senhor, de termos um trabalho missionário, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida desse teu servo, o apóstolo Paulo, Senhor, que nos traz até hoje tantos ensinamentos, que nós possamos ter, Senhor, o mesmo objetivo, a mesma vontade, o mesmo desejo, Senhor, de levar o teu evangelho e que a tua palavra, ó Pai, possa alcançar os corações nesta manhã. Se alguém nesse instante não te conhece, ó Pai, que ela possa ser tocada pelo teu Santo Espírito e que nós possamos, ó Pai, através da tua palavra, nos capacitarmos a cada dia a levar o teu santo evangelho. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, irmãos. Um bom dia a todos e até a próxima Escola Bíblica Dominical. Obrigado, irmão Rogério, pela aula e vamos aos avisos das programações que vêm a seguir. Agora, daqui a alguns minutos, será liberado no nosso canal a Escola Bíblica Dominical, a aula da classe das crianças até 8 anos. Aqui no nosso canal vai ficar disponível a aula. Às 11 horas também, a nossa EBD, classe de juniores, para aí os jovens de 9 a 12 anos. E também às 11 horas, a EBD, a classe de adolescentes, de 13 a 17 anos. Então, todos aqueles que participam dessas aulas, aula de crianças com o irmão Abdias, irmã Tamara, irmão Felipe, irmã Estela Mares, até 8 anos, aqui no canal da nossa igreja, o link estará disponível. Também para os juniores, com a nossa irmã Aline e irmã Karen, irmão Jansen, aí ajudando no desenvolvimento dessa aula. E também o irmão Marcelo com os adolescentes. Todos já estão recebendo os seus links aí, como já estamos acostumando aí com esse formato. E que nós tenhamos um dia ricamente abençoado pelo Senhor. E logo mais às 19 horas nós voltamos a nos encontrar para o culto da noite. Obrigado a cada irmão que participou dessa aula, cada amigo que participou da Escola Bíblica Dominical dessa manhã. Obrigado ao nosso pastor pelo apoio, pelo suporte nesse projeto que estamos desempenhando aqui de forma online. Tenham todos os irmãos um excelente dia e voltamos a nos encontrar às 19 horas.